A palavra do Senhor. Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Isaías, no capítulo 9, dos versos 1 a 7. Nós estamos numa série de mensagens evangelística aqui em nossa igreja, que se encontra no livro do profeta Isaías. E a primeira mensagem a respeito deste livro foi que Deus providencia para nós a reconciliação. E de fato, hoje nós vamos dizer que Deus anuncia o Messias. Então vamos ficar de pé, para que possamos fazer a leitura do texto bíblico. E daqui a pouco os irmãos poderão se assentar novamente. Nos diz assim: mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na escuridão, à sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo a alegria, lhe aumentastes. Alegrem-se eles diante de ti, como se alegram na ceia e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como nos dias dos midianitas. Porque toda a bota com que andava o guerreiro no tumulto da batalha e todas as vestes revolvidas em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, o filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será, vamos juntos? Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e firmar mediante o juízo e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Podeis assentar, meus irmãos. Isaías era o profeta no Reino do Sul. E a essa altura do seu ministério, o rei sobre Judá era Acás. E este rei, meus amados irmãos, foi perverso. Ele não fazia aquilo que Deus pedia em sua palavra, ele não buscava o Senhor de todo o seu coração. Em relação ao culto, ele fazia atrocidades. Por exemplo, quando nós abrimos a palavra de Deus em 2 Reis, no capítulo 16, dos versos 1 a 4, nós vemos qual era o tipo de atrocidade que o rei Acás fazia. No 17º ano de Peca, filho de Remalias, começou a reinar Acás, filho de Jotão, rei de Judá. Tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que era reto perante o Senhor, seu Deus, como Davi, seu pai. Porque andou no caminho dos reis de Israel e até queimou seu filho como sacrifício, segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda árvore frondosa. Este era o homem que estava como rei de Israel, que em relação ao culto, em relação à adoração, em relação à religião, fazia esse tipo de atrocidade. Queimou seu filho como sacrifício. E em relação à política, meus irmãos, ele buscava alianças com estrangeiros para se proteger, ao invés de confiar naquilo que Deus disse ao seu povo, que de fato confiaria cuidado ao seu povo. 2 Reis, ainda no capítulo 16, dos versos 6 a 9, nós vemos Acás buscando aliança com outros povos. 2 Reis, capítulo 16, dos versos 6 a 9. Naquele tempo, Rezim, rei da Síria,
resistiu Elate à Assíria e lançou fora dela os judeus. E os sírios vieram a Elate e ficaram habitando ali até o dia de hoje. Versículo 7, Acaz enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Síria, dizendo: eu sou teu servo e teu filho. Sobe, livra-me do poder do rei da Síria e de todo o poder do rei de Israel, que se levantam contra mim. Tomou Acaz prata e ouro que se acharam na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei e mandou de presente para o rei da Síria. O rei da Síria lhe deu ouvidos, subiu contra Damasco, tomou-a e levou o povo para Quir e matou a Rezim. Este era o homem que, ao invés de confiar no Senhor, confiava em alianças políticas com outros povos. E usado por Deus, Isaías confrontou diversas vezes esse rei, dizendo que ele deveria se converter, dizendo que ele deveria viver a vida que Deus estabelece para um rei de Israel. E meus amados irmãos, até mesmo quando os povos se ajuntaram para fazer um complô e destruir a Acaz e o reino do sul, Deus disse que protegeria aquele povo. No entanto, esse rei não quis a proteção do Senhor. Veja o que diz o capítulo 7 de Isaías, nos versículos 1 e 2. Sucedeu nos dias de Acaz, filho de Jotão, filho de Uzia, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Relemaías, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, porém não prevaleceram contra ela. Deu aviso à casa de Davi: a Síria está aliada com Efraim. Então ficou agitado o coração de Acaz e o coração do povo, como se agitam as árvores do bosque com o vento. Quando nós vimos no versículo 7, aqui mesmo do capítulo 7, Deus diz que isso não aconteceria. Assim diz o Senhor: isto não te subsistirá. Ou seja, o povo não seria destruído, tampouco aconteceria aquilo com o povo. E aí Deus, em sua graça, querendo chamar esse rei para si, diz: peça um sinal, Acabe. Versículo 11, Acaz, pede um sinal, quer seja na terra, quer seja nas profundezas, quer seja nas alturas. Peça um sinal para que eu mostre que eu estou com você e que hei de te proteger. Então Acaz disse, no versículo 12: não o pedirei e nem tentarei ao Senhor. E aqui nós podemos imaginar e pensar que Acaz deu uma resposta um tanto quanto piedosa, mas isso não passava de um pretexto para poder buscar aliança com outros povos. Isso não passava de um pretexto para que não confiasse no Senhor. Isso não passava de um pretexto para que ele pudesse continuar fazendo aquilo que ele gostava de fazer e que de fato estava fazendo. Em outro momento, meus irmãos, aquele com quem Acaz buscava alianças, por exemplo, a Síria, ironicamente, foram usados pelo Senhor como instrumentos de correção. E a Síria começaria, portanto, a incomodar o reino do norte, e isso teria consequências para o reino do sul. Isaías, então, pinta um cenário obscuro, um cenário completamente sem luz. E você sabe o que é estar sem luz. Quando a luz acaba, nós ficamos um tanto quanto apreensivos, porque não sabemos aquilo que vai acontecer, quando a luz vai voltar. Eu lembro que quando eu era pequeno, e os irmãos vão se lembrar disso também, no Brasil teve uma onda de apagões, vocês lembram disso? E aí, quando a luz acabava do nada, a gente ficava com muito medo, porque a gente pensava, o que ia acontecer? Qual será a próxima acontecimento? Qual será o próximo momento? E quando a luz voltava, todo mundo começava a gritar e bater palma e comemorar. Não sei se vocês lembram disso. Lá em Itaperuna, no Rio de Janeiro, a gente fazia muito isso. E a gente comemorava, e a gente gritava, porque de fato a luz era essencial. Porque de fato a luz era importante. Mas aqui, Isaías pinta um cenário que está em completa escuridão. No capítulo 8, dos versos 21 e 22, ele vai dizer: assim que a Síria começasse a incomodar o reino do norte, passarão pela terra duramente, oprimidos e famintos. E será que quando tiver fome,
Enfurecendo-se, amaldiçoarão o seu rei e ao seu Deus, olhando para cima. Olharão para a terra e eis angústia, escuridão, sombras, ansiedade, e serão lançados em densas trevas. Meus queridos, mas apesar de Isaías estar trazendo essa mensagem de juízo, está trazendo essa mensagem de alerta ao povo, está trazendo essa mensagem de exortação ao povo, Deus é gracioso, Deus é amoroso, e porque Deus é gracioso e amoroso, Ele usa o profeta para trazer agora uma mensagem iluminada, uma mensagem cheia de graça, e por meio do profeta, meus queridos, o Deus da salvação anuncia o Messias para dissipar as trevas. Veja o que diz o versículo 1 do capítulo 9: mas a terra que estava aflita, ou seja, a terra que seria sim oprimida, a terra que seria sim invadida, a terra que passaria por situações, a terra que seria dominada, sim, a terra de Zebulon e a terra de Naftali, que eram do reino do norte, e ficava a noroeste da Galileia. E essa terra era chamada de Galileia dos gentios, e o texto nos diz no capítulo 9, versículo 1, porque muitas pessoas de vários lugares vinham até aquele lugar e ficavam morando ali, e por isso ela foi apelidada de Galileia dos gentios. Mas era um lugar que era desprezado, era um lugar que as pessoas olhavam e diziam, por conta desse monte de gente que ia para lá, e dizia, não, esse lugar é escuro, desse lugar não vem nada de bom, esse lugar não é bom. Então ali, meus amados irmãos, o Senhor diz que essa terra, sim, não continuaria na obscuridade. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. É por isso, meus amados irmãos, que os discípulos eram chamados de galileus, e eles eram marginalizados e desprezados, era um nome pejorativo. Mas o Senhor prometeu, no verso 2, que o povo que andava em trevas veria uma grande luz, ouviu uma grande luz. Os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. E é interessante aqui, porque Isaías usa os tempos verbais aqui no passado, porque ele está tratando de algo que é verdade, de algo que certamente aconteceria. E Paulo já fez isso. Quando Paulo, escrevendo aos Romanos, vai dizer que Deus nos predestinou, nos justificou e nos glorificou. Para Paulo isso é uma verdade tão grande, tão convicta, que Deus já fez isso. Então aqui Isaías está dizendo, um povo que andava, viu uma grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. E meus irmãos, é de um lugar considerado desprezível, é de um lugar considerado escuro, que perfeitamente a luz do mundo inicia o seu ministério, para que dessa região pudesse dissipar as trevas dos corações daqueles que nele crescem. Veja o que diz Mateus capítulo 4, dos versos 12 a 17. Mateus capítulo 4, dos versos 12 a 17. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira do mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo intermédio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Foi dali que essa profecia, portanto, se cumpre. A luz, que sim, é mais brilhante do que o sol do meio-dia, capaz de jogar um homem no chão. Foi dali que ele começou o seu ministério, dizendo às pessoas, arrependam-se. Arrependam-se, sim, Jesus começou do lugar onde muitas pessoas achavam que era escuro, achavam que era ruim, desprezavam aquele lugar, e foi dali que ele começou o seu ministério. Mateus está olhando para a vida de Jesus, está olhando para aquilo que ele fez, e ele entende, ele diz, espera, ele começou o seu ministério daquela região de Zebulon e Naftali.
Agora eu sei, o profeta já disse isso. Foi por isso que ele saiu de Belém, foi por isso que ele saiu de Jerusalém e foi para Cafarnaum e ali passou a morar e começou o seu ministério dali, porque aquele lugar era um lugar considerado obscuro, escuro. Então a luz do mundo vem dali e começa o seu ministério dizendo a todos: arrependam-se e creiam, arrependam-se porque o reino de Deus é chegado. Você sabe, meu querido irmão, que a escuridão traz insegurança. Você já viu quando falta luz na sua casa? E você não sabe aonde pisar, você não sabe aonde estão as coisas? Eu costumo dizer para a Júlia que quando o Estevão está dormindo lá em casa, e está tudo escuro assim, brota coisa no meu pé para eu chutar. Eu nunca vi isso. E aí quando você chuta, faz aquele barulho todo, né? E por quê? Porque eu não estou vendo aquilo que está no chão. Então hoje eu ando lá em casa meio que com medo daquilo que vai acontecer quando o Estevão está dormindo. Porque a gente fica inseguro de topar o dedo na cômoda. A gente fica inseguro, e a insegurança, a escuridão traz insegurança, e aqueles que vivem na escuridão certamente vivem em insegurança. Talvez você está inseguro do seu futuro, talvez você está inseguro daquilo que vai acontecer com você, talvez você está olhando para frente e tudo aquilo que você encontra é escuridão, porque de fato você não sabe o que vai acontecer. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: a luz do mundo que é Jesus está sendo pregada para que você possa enxergar, está sendo pregada para que você possa crer nele e crendo nele possa enxergar o mundo, talvez de uma forma que você nunca enxergou. É por isso que quando nós olhamos para esse texto e a Bíblia diz que um povo que andava em trevas, que seria oprimido, sim, um povo que seria corrigido, veria uma grande luz. E essa luz é Jesus, como de fato se cumpre. A escuridão traz medo. Quem que tem medo do escuro? Ou teve medo do escuro? Muita gente teve medo do escuro. E muita gente tem medo do escuro. Por quê? Por quê? Porque a gente não sabe o que está vendo, obviamente. A gente não sabe aquilo que a gente está vendo. E se a gente não sabe o que está vendo, a gente fica com medo. A gente não dá passos firmes. A gente não anda como deveria andar, porque a gente está com medo. E também a escuridão, além de trazer medo, ela traz desespero. Muitas pessoas ficam desesperadas quando vão para a escuridão. Por exemplo, quando você está andando numa rua escura, tem gente que fica desesperado. Por quê? Não sabe aquilo que virá. Não sabe se existe um perigo ali. A escuridão oprime. A escuridão nos acua. Mas há um fato na escuridão: ela é cômoda. Sabe por quê? Porque na escuridão nós podemos fazer aquilo que queremos fazer e que ninguém vê. E aí João, usando a temática da luz, diz, João capítulo 3, versículo 18, que um julgamento era porque os homens amaram mais as trevas do que a luz. Quem nele crê não é julgado, quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se achega para a luz, a fim de não serem tornadas claras, arguidas as suas obras. É por isso que a luz incomoda. Você já viu quando você está dormindo e alguém liga a luz? Você fica meio assim? Alguém abre a janela e você fica meio incomodado? Sim, a luz vem muitas das vezes para revelar aquilo que está oculto. Sim, a luz vem para confrontar o seu coração e dizer: você deve mudar de vida, porque agora todas as suas obras estão claras. Você deve se arrepender. É por isso que Jesus Cristo diz que quando a luz é chegada até os homens, eles amam as suas obras más, eles amam as trevas, apesar sim da insegurança, apesar do medo, apesar do desespero, apesar da opressão. Os homens amam as trevas, porque é nas trevas que eles podem fazer aquilo que querem. E quando a luz chega diante deles, ela nos confronta. Quando Jesus chega diante dos homens com o seu amor, com a sua santidade, com a sua paz, Ele confronta. Sim, Ele confronta. Meus queridos,
Mas apesar disso, apesar de todas as atitudes feitas no escuro, para que ninguém veja, sejam cobertas, é necessário olhar para Jesus, porque mesmo fazendo coisas que não se deve fazer, Ele te chama e diz: creia. Será que não é esse o retrato do seu coração nessa noite? Será que você não está com vergonha das coisas que você anda fazendo? Deixa eu te dizer uma coisa: Jesus pode trazer luz ao seu coração e dissipar as trevas da insegurança, do medo, do desespero, da opressão e da vergonha. Sim, Jesus pode retirar tudo isso. E Deus anunciou o Messias, como de fato Ele veio, para dissipar as trevas dos corações. Se você enxerga que o seu coração está em trevas, não se desespere. Jesus Cristo pode trazer luz ao seu coração. Se você não consegue enxergar o seu futuro, não se desespere, olhe para Jesus, enxergue nele o seu futuro. Porque assim como cantamos que Ele ressuscitou, um dia também ressuscitaremos para a glória dEle. O Deus da salvação anuncia o Messias, sim, para dissipar as trevas, mas também para trazer alegria. No verso 3, a palavra de Deus nos diz, de Isaías capítulo 9, tens multiplicado a este povo a alegria, e lhes aumentastes. Alegrem-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quanto repartem os despojos. O Senhor promete que aquele povo ficaria feliz novamente. Eles ficariam verdadeiramente alegres. E aqui são duas figuras que talvez sejam tanto quanto complicadas para nós do século 21. Eles ficariam felizes como alguém ou um agricultor que plantou, esperando a chuva, e a chuva veio, e a safra foi maravilhosa. É esse tipo de alegria que Deus está falando aqui para o seu povo. E também, quando um exército ganha de outro exército, e repartem aquilo que ganharam com os povos, e todos ficam extremamente alegres, porque ganharam aquelas coisas. É esse tipo de alegria, uma alegria diferente. E por que eles ficariam alegres? Isaías começa a explicar. Talvez na sua Bíblia tem 3 porquês a partir do versículo 4. O primeiro porquê: porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria, os ombros e os cetros do seu opressor, como nos dias de Midianita. Deus interveria e livraria o povo da opressão. Sim, quando o profeta Isaías usa essa figura dos medianitas, está falando de uma intervenção sobrenatural de Deus. Em Juízes capítulo 7 e capítulo 8 nós vemos Gideão conduzindo os 300 para a vitória. E Deus intervém, e Deus de modo sobrenatural dá a vitória para o seu povo e liberta o povo. Louvado seja Deus, meus irmãos. É esse Deus que dá a vitória para o seu povo, é esse Deus que há de quebrar o jugo de toda a opressão que o pecado pode trazer à sua vida. Basta você crer no Senhor Jesus Cristo. Sim, Isaías diz que essa profecia teria um cumprimento ali para aquele momento. Por exemplo, quando nós olhamos para o capítulo 10, dos versículos 24 a 27, a Escritura nos diz: pelo que assim diz o Senhor dos exércitos, povo meu que habitas em Sião, não temas a Assíria, quando te ferir com vara e contra ti levantar o seu bastão, à maneira dos egípcios. Porque daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira para a consumir, porque o Senhor dos exércitos suscitará contra ela um flagelo, como a matança de Midian, junto à penha de Horebe, a sua vara estará sobre o mar, e ele levantará como fez no Egito. Deus livraria da opressão. E o Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, e você que nos visita, é especialista em libertar da opressão. Afinal de contas, o próprio Isaías, no capítulo 61, vai dizer algo fantástico a respeito daquele que viria. E o Senhor Jesus Cristo, em Lucas, no capítulo 4, verso 18, diz que aquela profecia se cumpriria nele. Isaías, capítulo 61, a palavra de Deus nos diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e pôr em liberdade aos algemados. Agora vejamos Lucas capítulo 4, verso 18.
Lucas 4:18, o Senhor Jesus Cristo dizendo na sinagoga: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação dos cativos e a restauração da vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. O que te oprime nessa noite? O que tem deixado o seu coração oprimido? Saiba que o Senhor Jesus Cristo pode te libertar disso, porque Ele é poderoso para fazer isso, e você deve crer nele, e você deve colocar a sua vida diante dele. Ele é poderoso para te libertar, Ele é poderoso para te deixar em paz. Sim, no versículo 5, Isaías dá mais um porquê aquele povo ficaria feliz. Verso 5 diz: porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto para o fogo. Ah, meus irmãos, não haveriam mais guerras, não haveria mais guerras, Deus cessaria com as guerras. E a figura aqui é de os aparatos que um homem usa para ir para a guerra. Deus diz: não terão mais, não precisarão de mais disso, não, e vocês gozarão de alegria, porque um dia as guerras vão acabar, e em Cristo Jesus, o apóstolo Paulo diz que justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Justificados pela graça mediante a fé, Romanos capítulo 5, verso 1, nós temos paz com Deus. Não existe mais guerra no coração daquele que está em Cristo Jesus. Não existe mais guerra no sentido de que o pecado oprime. Não, a guerra agora é contra o pecado. O pecado não é mais um opressor de modo algum. Agora Cristo Jesus tirou toda a opressão do pecado, e agora nós lutamos contra o pecado de forma que queremos agradar ao nosso Salvador. É por isso que aqui Ele está dizendo: olha, não existirá mais guerras, as guerras cessarão, e vocês ficam alegres por isso. Meus queridos, nós sabemos aqui as coisas que estão acontecendo na Síria, por exemplo. Nós sabemos aquilo que está acontecendo na Ucrânia e na Rússia, por exemplo. Nós sabemos de tudo isso. Imagina se a guerra acaba. As pessoas que saíram refugiadas, as pessoas que precisavam sair das suas casas, como elas voltariam para suas casas quando a guerra acabasse? Se a guerra acabasse hoje, como é que eles voltariam? Certamente eles voltariam muito felizes. Certamente eles voltariam muito alegres. E Deus está prometendo ao seu povo: as guerras vão cessar, as guerras vão acabar, a paz vai reinar. E aquele que está em Cristo Jesus desfruta de paz com Deus e também desfruta da paz de Deus. Aquela paz que você sabe muito bem, aquela paz que excede todo entendimento, aquela paz da qual cantamos, essa paz que sinto em minha alma, não é porque tudo vai bem, mas é porque eu amo ao meu Senhor. Você que nos visita nessa noite, você quer desfrutar de paz? Você quer desfrutar de paz? Coloque-se diante do Senhor então. Coloque-se diante de Jesus Cristo. E o terceiro motivo que Isaías dá aqui do porquê eles ficariam alegres é porque Deus daria o Messias. Veja o versículo 6 do capítulo 9. Porque um filho nos nasceu, e um menino nos nasceu, e um filho se nos deu. Ou seja, é Deus quem dá. É Deus quem dá esse filho. É Deus que arquiteta o plano da salvação. É Deus que executa o plano da salvação. E é Deus quem há de consumar o plano da salvação. É Ele quem dá esse filho. E o governo está sobre os seus ombros. A expectativa de a chegada de um bebê, meus irmãos, trazia muita alegria para toda a família naquele tempo. Sabe por quê? Porque eles ficavam pensando: será este então o Messias? Será este aquele que há de redimir Israel? Será este aqui? Então era muita expectativa na chegada de um bebê. Então o profeta usa essa figura e diz que o governo estaria sobre os seus ombros, sobre os ombros desse menino. Você já parou para pensar que naquele bebezinho lá, envolto em palhas, estava o rei do universo? Você já parou para imaginar que este bebezinho era o Deus eterno?
encarnado. E aqui Isaías trata sim da humanidade de Cristo e também de sua divindade. Porque aqui ele vai dar características para esse menino. A primeira delas é: ele será maravilhoso conselheiro. Em Mateus capítulo 7, versículo 28, quando Jesus Cristo está falando, quando Jesus Cristo acaba o sermão do monte, as pessoas ficam maravilhadas com a sabedoria dele. As pessoas ficam encantadas com a sabedoria de Jesus. Sabe por quê? Porque ele ensinava com quem tem autoridade. Ele não ensinava de qualquer forma. E as pessoas ficavam encantadas com sua doutrina e com o seu ensino. A Escritura ainda diz que ele seria Deus forte. Os discípulos, em Mateus capítulo 8, versículo 27, presenciaram o poder desse Deus, quando o barco que eles estava a ponto de ir a pique. E o Senhor Jesus Cristo diz: acalma-te. Acalma-te, emudece. E os discípulos veem o mar acalmando e ficando tranquilo. E a pergunta que eles fazem entre si é: quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Sim, esse é Jesus, o Deus poderoso, maravilhoso conselheiro, o Pai da eternidade. Em João capítulo 8, versículo 58, a Escritura diz que o próprio Senhor, falando com os fariseus, disse que Abraão viu o dia dele e se alegrou. E eles ficaram um pouco sem entender o que Jesus estava querendo dizer. E eles estão dizendo: o que você está querendo dizer? E Jesus Cristo responde: antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu já existi. Ou seja, ele é o Pai da eternidade, porque ele é eterno. É esse o menino que Isaías está profetizando, que seria maravilhoso conselheiro, que seria Deus forte, que seria o Pai da eternidade e que seria o príncipe da paz. Em João capítulo 14, o Senhor Jesus Cristo diz: deixo-vos a minha paz. A minha paz vos dou, e eu não dou como o mundo a dá. A paz de Jesus é diferente, meu querido. Se você acha que o dinheiro vai te trazer paz, não confie na paz que o dinheiro pode trazer. Se você acha que graduações e títulos vão te trazer paz, não confie na paz que títulos e graduações podem te trazer. Se você acha que qualquer coisa nesse mundo vai te trazer paz, não vai. Não vai te trazer a paz como Jesus pode te trazer a paz. Não vai te trazer a paz que apenas o Senhor pode dar e não como o mundo pode dar. As pessoas, elas se frustram. Por quê? Porque tem uma expectativa no dinheiro, tem uma expectativa nos títulos, tem uma expectativa em ascensão social e esperam a paz. Mas o fim não é a paz verdadeira. É por isso que entra-se num ciclo vicioso e num ciclo sem fim, para tentar alcançar a paz e não conseguem. Sabe por quê? Porque o único que pode trazer paz ao seu coração, verdadeira, plena, uma paz que vai te trazer alegria, uma paz que vai te trazer satisfação, é Jesus Cristo. É apenas Ele. Não existe outro. Por isso que você deve ir até Jesus. É por isso que você deve atentar-se para os conselhos de Jesus. É por isso que você deve ir até o Cristo, aquele que foi crucificado, mas que ressurgiu. Os conselhos que você precisa estão em Jesus. A força que você precisa está em Jesus. A eternidade ao lado do Pai só vem através da pessoa de Jesus. E a paz que você tanto almeja só pode ser dada e encontrada em Jesus. É por isso que a gente vai aplicar esse ponto com uma música. Cenas do irmão Álvaro Tito. Preste atenção. Se quiser falar com a voz do sentimento, se quiser se abrir, desabafa o coração, confidenciar que esquecida sofre a alma,
rodeado de amigos, vivendo na solidão. Feliz vida, o palco representa o seu papel. Bate o coração, pois a cena é irreal. Quer falar de amor, experiência mal vivida, em conflito com seu eu, nem consegue se amar. Jesus Cristo é a força que você precisa. Ele é Deus forte. Jesus Cristo é a paz que você procura. Ele é o príncipe da paz. Jesus Cristo é o amor que te falta o coração. Jesus Cristo é o amigo, Ele é o fiel amigo. Jesus Cristo é a força que você precisa. Jesus Cristo é a paz que você procura. Jesus Cristo é o amor que te falta o coração. Jesus Cristo é o abrigo, Ele é o fiel amigo. Você precisa de Jesus, meu amigo. Você precisa de Jesus. É Ele que pode te trazer paz. É Ele que pode dar sentido à sua vida. E Deus anuncia o Messias. E Ele vem de fato para que você pudesse ter paz, para que você pudesse ter alegria e as trevas do pecado fossem dissipadas da sua vida. Ah, meus queridos, o Deus da salvação anuncia o Messias para estabelecer o seu reino. Veja o verso 7. Quando a Escritura diz: para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim. Os nomes deste menino, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, expressam o caráter do seu governo. Será um governo de paz. Sim, será um governo de sabedoria, será um governo eterno. Sim, meus queridos, a Escritura nos diz que sabedoria, força, paz e eternidade fariam parte desse reino estabelecido com força, estabelecido com juízo, estabelecido com justiça. O texto continua dizendo o seguinte: para que venha paz sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e firmar mediante juízo e justiça, desde agora e para sempre. A promessa que Deus fez a Davi, com a chegada deste menino, se cumpriria. Veja aquilo que está em 2 Samuel, capítulo 7, dos versos 12 a 16. 2 Samuel, capítulo 7, dos versos 12 a 16. Quando teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti um descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites dos filhos dos homens. Aqui, a promessa que Deus faz a Davi se cumpre plenamente em Cristo Jesus. Se cumpre totalmente em Cristo Jesus. E a convicção e a certeza de que isso aconteceria é que o zelo do Senhor, verso 7, o zelo do Senhor dos exércitos faria isso. O estabelecimento deste reino proporcionaria glória a Deus e salvação para o seu povo. E à primeira mão o povo poderia pensar que essa era uma promessa muito boa. É boa demais para ser verdade. Mas então Isaías completa dizendo que o próprio Deus faria isso acontecer. E Wright Burroughs, meus irmãos, eu tentei falar o nome desse homem o tempo inteiro lá em casa e não consegui.
ele diz assim sobre o zelo do Senhor: o seu zelo é o seu amor abrasador, pela causa do seu reino e pela salvação do seu povo. O zelo do amor do Todo-Poderoso pode cumprir tais milagres. O amor de Deus fará isso. O amor de Deus fará com que tudo que Ele prometeu por meio de Isaías se cumpriria. E Deus estabeleceria o seu reino. E o seu reino seria um lugar onde o amor reina, obviamente. A justiça, a retidão, a verdade e a redenção. E neste reino tem um lugar preparado para você se você colocar a sua vida diante de Jesus. Se você crer nele de todo o seu coração, se arrepender dos seus pecados e se colocar diante do Senhor, tem um lugar para você. É por isso que o convite que Deus faz ao povo dele no capítulo 1, capítulo que o pastor Petrônio expôs há tempos atrás, convite que o Senhor faz ao seu povo, se aplica a nós aqui e talvez a você neste momento. Quando no capítulo 1, ele diz o seguinte: vinde, pois, arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, e eles tornarão brancos como a neve, e ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis do melhor dessa terra. Porém, se recusardes e fores rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Existe um lugar nesse reino para você, no reino que o Senhor há de estabelecer, se você decidir hoje se arrepender dos seus pecados e crer no Senhor Jesus Cristo. Não viva na escuridão, aproxime-se da luz, que é Jesus. Venha para a luz. A escuridão não tem nada para você, a escuridão não tem nada de bom. Venha para a luz, e essa luz é Jesus. Jesus Cristo pode trazer verdadeira alegria para a sua vida. Jesus é especialista em dar alegria às pessoas. Quando Ele cura as pessoas no Novo Testamento, e os evangelhos registram isso, e dizem assim, não fala para ninguém não. O que é que as pessoas fazem? Saem pulando com a sua maca na mão. Por quê? Estão extremamente alegres, porque o Senhor Jesus Cristo salvou a vida delas, os curou. Jesus Cristo pode te dar alegria. E se por algum motivo você perdeu a alegria do viver, Jesus pode te devolver essa alegria. Basta você ir até Ele. Basta você se colocar diante dEle. Basta você se arrepender dos seus pecados. Como eu disse, há espaço no reino de Deus para você. Esse reino que seria estabelecido e como foi, para todo sempre. Há um espacinho para você, há um espaço para mim, há um espaço para todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de encerrar citando João capítulo 8, verso 12. João capítulo 8, verso 12. De novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. A minha oração é que você não saia